Saudações, bastiões! E aí, rapaz? Olha, eu cheio de gíria, ó. E aí, rapaz? Tranquilidade? Mais um início de semana, né? Mais uma luta, mais uma semana de luta. Tá brabo, né? Mas estamos com as baterias renovadas, tudo organizado. Vamos lutar, porque uma coisa é certa: ninguém disse que seria fácil. Pode até ser simples, mas fácil nunca. E nós, bastiões, nós somos treinados para nos mantermos na luta, sempre. E como sempre, hoje, segunda-feira, é o dia que nós falamos da nossa doença social. Nós falamos do quanto a nossa sociedade está sofrendo por conta das escolhas e das crises do que está acontecendo. E aí, gente, nosso papo de hoje é crise, covardia e cancelamentos. Onde está o bom senso? Nesse momento não existe bom senso. E aí, gente, é a hora que eu gosto de falar sobre determinadas coisas. E esse nosso primeiro tema de hoje, nós vamos falar sobre a crise institucional entre Brasil e Estados Unidos. Olha só, gente, isso realmente vai abalar e muito a nossa economia. Isso realmente vai mudar muita coisa em nossas vidas. Sabe por quê? Porque o que está acontecendo? Nesse exato momento, o nosso presidente, apesar de eu não ser um cara de esquerda, mas eu entendo que na condição de presidente, ele é presidente de todos nós. Não tem esse negócio de não, ele não me representa. Representa sim. Eu posso não gostar da representatividade que ele apresente hoje, mas é até a respeito de uma besteira que eu acho que ele falou, quando ele falou sobre quem que instituiu o dólar como parâmetro. Então, eu vou explicar uma coisa muito simples, que muita gente pode não saber. A dolarização, né, o dólar ser utilizado como parâmetro, isso vem de um acordo que vários países participaram, inclusive o Brasil, acordo este que deixou bem claro o quê? Que ao sair da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos seria o país que estaria ali com um dos melhores, se não o melhor desenvolvimento econômico como país no mundo. Por isso que o dólar foi visto como uma moeda padrão, uma moeda referência. Se o senhor não sabe disso, senhor presidente, fique sabendo. Mas eu acredito que essa informação já tenha se aproximado dos vossos ouvidos. E aí ele vem querendo instituir como padrão algo que seja próprio ao BRICS. E depois de efetuar diversas provocações ao presidente americano, o presidente americano, foi lá e se manifestou em nos taxar em 50%. Aí a gente começa a entender o seguinte: interesse econômico, o interesse político, esses dois interesses acabaram de entrar em rota de colisão. E aí, o que acaba de acontecer? Nós estamos num momento em que nós estamos prontos para romper com todos aqueles que têm como entendimento do dólar como uma moeda de referência. E aí? Nós vamos abaixar a cabeça sobre isso? E aí eu vou mudar a ordem, vou pedir desculpas ao meu diretor, que é para eu entrar num outro assunto que é similar, e depois eu continuo na ordem. E é falar sobre o seguinte: nós reclamamos no momento em que os Estados Unidos nos taxou, beleza? Concordo. Realmente, nos taxou. Muito, muito triste, muito chato. Aí eu quero chamar as pessoas da esquerda para uma conversa. Nesse exato momento, a Venezuela, do presidente Maduro, de nos taxar em 70%. Existia um tratado entre Brasil e Venezuela onde isto não poderia acontecer. Mas aí eu posso fazer uma pergunta a vocês? Vocês já viram ditador respeitar algum acordo? Não, né? Complicado, né? E aí eles começaram a nos taxar. E aí, pessoal da esquerda,
Pessoal eleitor, eu entendo que existam muitos bastiões dentre o público da esquerda. O que não pode é esse público se tornar massa de manobra para os governantes da esquerda. Porque os governantes da esquerda, estes estão ganhando o salário como prefeitos, governadores, deputados, ministros. E os eleitores vão sofrer por conta das taxações. Entendeu, gente? E é esse que é o intuito. Não é levar para uma discussão que seja, no mínimo, vazia. É dizer o seguinte: tá bom, Estados Unidos taxou, mas a Venezuela também. E agora? Entende? Se nós somos gado para um lado, nós somos gado para o outro. As mercadorias estão começando a se acumular nos portos. É uma coisa que eu sempre digo: não existe Ministério do Direito, não existe Ministério da Habilidade, mas existe o Ministério da Economia. O que manda no mundo chama-se economia. E é isso que nós temos que verificar, que no momento em que o país não cresce economicamente falando, que nós já estamos ladeira abaixo. Por favor, público da esquerda, permita ser utilizado como massa de manobra. Cobrem dos governantes o quê? Tá. E por que a Venezuela está nos taxando? Mas o Maduro não é amigo do presidente do Brasil? E aí? Eu não vejo ninguém comentar isso. Entende? Acho que tem o direito de reclamar a taxação dos Estados Unidos? Sim. Mas tem que reclamar da mesma taxação sobre a Venezuela? Sim. É isso que tem que ser visto. E aí, gente, é a hora que, quando a gente falar que o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Eu já comentei sobre isso. É isso que as pessoas precisam entender. A ideia do quê? De você verificar exatamente como as coisas são. Então, gente, baseado nisso, eu vou entrar no nosso terceiro tema de hoje, que é uma coisa que eu tenho observado e isso tem me entristecido muito. Os extremistas, e aí eu falo com isenção, porque é para os dois lados, tanto para a esquerda quanto para a direita. Os extremistas, eles estão agindo com uma mentalidade de como se eles fossem membros de uma seita. Nós chegamos a ponto de um fanatismo político tão grande que é uma coisa que está à beira de um delírio. A coisa está absurda. Parece que as pessoas estão fazendo uso de substâncias que possam entorpecer as pessoas quando elas vão falar de política. Parece que elas estão falando de coisas completamente descabidas. As pessoas estão fugindo de um centro racional, seja o extremismo de esquerda, seja o extremismo de direita. Gente, está difícil. E aí eu entendo o seguinte, a minha maneira de ver, essa é minha opinião. Eu, Arnaldo Vergueiro, extremista hoje, ele deve ser tratado como paciente, porque a cada dia que passa, os extremistas estão mais e mais se comportando como pessoas doentes, tanto da esquerda quanto da direita. Uma coisa absurda. Essa radicalização, vamos dizer assim, ela virou uma doença nacional. E isso é feito por uma minoria. E é isso que faz com que as pessoas não enxerguem o papo que eu sempre falo sobre o quê? A cortina de fumaça. Isso é para esconder uma série de outras coisas. Já tem 3 meses do escândalo do INSS. E aí, quantos responsáveis foram supostamente presos? Aí eu sou obrigado a falar sobre uma coisa. Um processo da primeira instância ao último recurso no Supremo leva hoje algo em torno de 13 anos, 14 anos. O processo do ex-presidente já foi direto para o Supremo. E eles querem julgá-lo antes da eleição. Beleza. O processo tem ali um tempo certo de maturação? Tem. Nós temos que respeitar a ampla defesa devido ao processo legal? Sim. E nesse caso do INSS? Tem 3 meses. Em 3 meses, o processo do Bolsonaro
já tinha andado muita coisa. Por que que no caso do INSS ninguém ainda falou nada? Entende? Eu acho que tem que bater dos dois lados. Não tem que, não, aqui não bate não. Só bate aqui. Não, tem que bater dos dois lados. Porque é o que eu vejo. Nesse momento, eu entendo esses julgamentos como políticos e não jurídicos. Essa é a diferença. E aí, falando, como eu estava falando, a respeito dessa doença em que as pessoas se encontram, a indústria do cancelamento, vamos dizer assim, nós observamos ali, como nosso terceiro tema, o que aconteceu com a Cazé TV. É um canal de internet, um canal que tem uma audiência muito grande, muito boa. Eu, hoje em dia, já não assisto mais futebol como eu assistia antes, mas entendo que se eu assistisse, possivelmente eu iria assistir até por uma questão de isenção, de repente, em algum canal pela internet. E aí, uma piada, uma brincadeira de um determinado humorista foi feita no canal, falaram alguma coisa que teve ali um cunho partidário, político partidário, e aí cancelaram todo um trabalho feito pela Cazé TV. Isso é justo? O humor não pode mais brincar com quem se acha protegido? É isso mesmo? Protegido por quem? Por um manto ideológico? E aí, como é que fica esse conceito de liberdade de expressão? Isso se torna seletivo? Quem é de um lado pode qualquer coisa. Quem é de outro lado não pode nada. E aí é o exato momento em que eu paro para observar uma coisa que eu achei muito interessante. Por conta de decisões do Supremo Tribunal Federal, ali no caso do relator do processo em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ficou bem claro que foi dito o seguinte: olha, o ex-presidente ele pode dar entrevista, mas se colocarem na internet, neste exato momento, ele poderá sofrer alguma sanção. Enquanto botaram tornozeleira nele, beleza. O pessoal da esquerda gostou. É um direito deles? É. Aí ali, restrição de direitos, ó, tem que tal hora estar em casa, tem que isso, tem que aquilo, beleza. No momento em que foi feita a restrição ao direito dele falar, eu particularmente eu nunca vi isso em lugar nenhum. Eu estudei um pouquinho essas matérias, principalmente vinculadas ao direito, e muitas das decisões eu não vi e não encontro em lugar algum do Código Penal, do processo penal, sanções de prevenção. Nossa, meu Deus. Mas tudo bem. E aí, quando impediram o Bolsonaro de falar, aí o jornalismo de esquerda se incomodou. Por quê? Porque se ele para de falar, começa a restringir o espaço do jornalismo da esquerda, que é dar pancada nele. No momento em que, poxa, se eu falar, eu posso ser preso, eu vou parar de falar. E isso é favorável ao Bolsonaro. Então, a decisão da corte, que cuida do processo do Bolsonaro, decidiu algo favorável a ele. E aí a esquerda não gostou. Por quê? Não, ele agora não fala mais. Então, se ele não fala, ele vai errar menos. Se ele errar menos, nós temos menos espaço ou menos oportunidade para fazer o quê? Para falar dele. Então, essa não foi uma boa decisão para o jornalismo de esquerda. Tanto que já se manifestaram de forma contrária. E aí, gente, como quinto e último assunto de hoje, eu quero falar sobre o assédio sofrido pelo filho de uma cantora famosa. O rapaz, eu acho que tem algo em torno de 15 anos de idade, ele postou material nas redes sociais. E aí, o que aconteceu? Moças, mulheres, foram lá e se manifestaram de forma a que o material colocado na internet pelo rapaz foi algo interessante e o rapaz começou a ser assediado. Só que aí a pergunta é a seguinte: ele não é menor de idade? Quando nós falamos em assédio, em desejo sexual por menor de idade, não existe ali
um conceito de não pode assediar as meninas, mas os meninos podem. Não, não pode assediar o menor de idade. Essa é a diferença. E aí, quando um determinado profissional do direito se manifestou sobre este suposto assédio, pasmem, ele foi cancelado, ele foi extremamente criticado por conta disso. E aí o que acontece? Então quer dizer que um lado pode, o outro não pode. Não, gente. Isso é igual para todos. Como conclusão, o Brasil vive uma mistura de covardia institucional, radicalismo doentio e uma seletividade ideológica. Isso nos leva a crer, e aí somos obrigados a fazer uma pergunta para nós, bastiões. E a pergunta é: você vai continuar aceitando isto calado? Ou você vai se posicionar como um verdadeiro bastião e começar a analisar isso como um possível posicionamento para com os nossos candidatos a possíveis governantes nas próximas eleições? Começa a amadurecer essa ideia, gente. O quadro, a situação está muito complicada, uma minoria está manipulando toda uma maioria, e isso não é legal, isso não é correto, isso não é justo. Perfeito? Vamos analisar dessa forma. Vamos pensar dessa maneira. Vamos começar a nos posicionarmos. Gente, muito obrigado. Um beijo. Adoro todos vocês. Bom início de semana a todos. E a propósito, amanhã, aula 2 do nosso. Não é aula 2, é o bate-papo 2 do nosso mini curso de endividamento. Ok? Um beijo. Gente, até amanhã. Tchau, tchau.